Então, isso daqui é uma revisão da última aula, para quem entrou agora, tá? Estou falando aqui de gráficos de uma função, beleza? Agora, o domínio e a imagem da função no gráfico. Pessoal, vamos supor que você tem um ponto no seu gráfico, tá? Para você achar a coordenada em x, você pega esse ponto e projeta no eixo x. Então, aqui, por exemplo, ó, a projeção do ponto P no eixo x é igual a 3. E a projeção do P no eixo y vai ser igual a 4. O que isso aqui significa? Quando eu jogo 3 na minha função, ó, ele vai bater em algum ponto do gráfico e vai me devolver o respectivo valor. Tá? Então, para saber o domínio, eu vou ter que projetar o ponto. Como eu tenho infinitos pontos, nesse caso aqui, ó, eu projetei os infinitos pontos, tá? Para obter o meu domínio. Então, aqui, o domínio aqui seria o 3 e a imagem seria o 4, certo? Quando eu tenho um gráfico que já está com o meu desenho, aqui, então, nesse caso aqui, quem que seria o domínio e quem que seria a imagem? O domínio está no eixo X e a imagem vai estar no eixo Y. Então, aqui, posso entender o domínio, pessoal, como sendo, digamos assim, a largura do meu gráfico. E a imagem seria do ponto menor, né, do menor ponto até o maior ponto, certo? Do ponto mais baixo até o ponto mais alto. Só que tem que tocar no gráfico, tá? Então, qualquer ponto aqui do eixo X tem que tocar no gráfico para ser domínio. Qualquer ponto aqui no eixo Y tem que tocar no gráfico para ser imagem. Então, se eu quiser o meu domínio aqui, ó, imagina que eu projeto uma luz aqui, vai projetar uma sombra no eixo X, que vai do A até o B. Qualquer valor que eu pegar entre o A e o B, pessoal, ele vai tocar no gráfico, ó. Tá vendo, ó? No caso aqui, ele toca para cima, ó. Se eu vier para cá, ó, ele começa a tocar para baixo, certo? Ele sempre toca. Ó, qualquer ponto, ele sempre toca o gráfico, tá? Qualquer ponto que esteja entre o A e o B, né? Ó, daqui ele começa a tocar para cima, tá? Então, o meu domínio, ele vai do A até o B. Então, eu vou pegar toda essa parte aqui. Esse vai ser o domínio da minha função, os valores de x. Tá vendo? Só que o A e o B não entra, tá? Porque, ó, se eu jogar o A, ele não toca, porque tem uma bolinha aberta aqui. O B, ele toca, tá? O B, ele entra. Então, o domínio dessa minha função, ó, ele vai de A até B. Aberto em A e fechado no B, porque o B participa. Tá? Esse é o domínio, beleza? E quem que seria a minha imagem, ó, do ponto mais baixo até o ponto mais alto aqui? Então, ó, o C, ele entra, tá? Porque, ó, ele bate na minha função. Então, o C, ele é a imagem de alguém, tá? Ó, o C, ele é a imagem de alguém. Se eu bater aqui, tá vendo, ó? Ele vai me dar essas coordenadas aqui, por exemplo, tá vendo, ó? Então, o C, ele seria a imagem desse elemento aqui, tá? E o D, ó, o D, ele é a imagem de quem? O D, ele é a imagem do B, de acordo com o gráfico. Então, a imagem do meu gráfico vai ser, ó, do menor ponto até o maior. Tá? Porque todo mundo que está entre o C e D é a imagem de alguém. Beleza? Então, a imagem aqui da minha função, ela vai de C até D. Então, fechado no C e fechado no D. Esse é a imagem. Beleza? Dúvidas até agora, pessoal? Dá um joinha aí se está tudo bem, por favor. Ok. Beleza. Pessoal, ativem as câmeras aí, por gentileza. Vamos ao próximo aqui. Pessoal, nem todo gráfico é gráfico de função, tá? Vamos dar uma relembradinha aqui em qual que é a definição de função, tá?
Quando a gente estudou função, a gente viu que a função, a gente fez até uma analogia, tá? Que a função, ela é como se fosse uma máquina, você introduz um valor do x e ele vai te devolver um valor para o y, certo? Quando a gente viu a definição de função, a gente viu o seguinte, não tem como você jogar um valor para x e ele te devolver 2, não tem como, certo? Para cada valor que você joga para o x, ele vai te devolver um único valor, certo? Então, de acordo com a definição de função, pessoal, isso daqui não pode acontecer, tá? Ou seja, ó, o 1, ele não pode te devolver ao mesmo tempo o 2 e o 3. Então, isso aqui não é função. Não seria uma relação que seria definida como uma função, tá? Porque o 1, ele está te devolvendo o 2 e o 3 ao mesmo tempo. Isso não pode acontecer, certo? No gráfico, o que acontece? Para você saber se esse gráfico é gráfico de uma função, você vai fazer o seguinte teste. Você vai passar retas paralelas ao eixo y. Tá? Se acontecer de o gráfico, de a reta, cortar o gráfico mais de uma vez, então não vai ser função. Tá? Então, olha o exemplo que eu dei aqui. Traça a reta paralela ao eixo y. Está vendo que a reta ela cortou o gráfico em 3 pontos? O que isso significa? Ó, que o valor do x, que esse valor aqui que você pegou, ele vai te devolver 3 só. Porque ele te devolve esse, tá vendo? Ele encostou em 3 pontos. Ó, ele te devolve esse, então você joga um x na função. Ele te devolve esse, ele te devolve outro aqui, e ele te devolve um terceiro aqui. Pessoal, um x te devolvendo 3 valores? Não pode, tá? Então, se você traçar uma reta, encostar mais de 2 vezes na função, encostar mais de 2 vezes no gráfico, já não é gráfico de função. Então, isso aqui não é função. Não é função, tá? Beleza? Não é função. Por quê? Porque está encostando mais de uma vez. Esse daqui também não é um gráfico de uma função. Tá vendo que você tem um buraco aqui nessa função? O que isso aqui significa? Que tem valores de x que não te levam para ninguém. Tá? Se você pegar um cara aqui, por exemplo, ó, um valor para x aqui, ó, ele vai passar reto da sua função. Tá vendo? Ó, ele não vai te levar para ninguém. Isso também não é gráfico de função. Se você coloca um valor para o x, ele vai obrigatoriamente te levar para alguém. Isso não está acontecendo aqui, ó, certo? Então, se você passar retas paralelas, se ele furar a tua função, ó, que é o caso que acontece aqui, furou a função, ó, ele passou reto da função. Ele não bateu no gráfico. Tá? Aqui ele bate, né? Mas aqui nesse pedacinho aqui ele não bate, ele passa reto. Então, também não vai ser função. Tá? Então, não é função. Tá? Agora, o item C. Tá? Então, se você pegar aqui o meu domínio, tem valor aqui, certo? E tem valor aqui. Então, vou colocar aqui x1 e aqui x2, tá? Aqui, pessoal, vai ser função, tá? Porque se você passar retas paralelas ao eixo y, ele vai tocar uma vez só, tá? Qualquer reta que você traçar aqui, ó, ele vai cortar o gráfico uma vez só, em um único ponto. Aí, beleza, tá? Aí é função, tá? Então, tem que tocar uma única vez. Não pode tocar nenhuma e não pode tocar mais de uma. Tem que tocar exatamente uma vez para ser função. Então, esse caso aqui, ele é função, tá? Então, para você fazer o teste para saber se é ou não função, você vai traçar retas paralelas ao eixo y e deve tocar uma única vez o gráfico, que é o que acontece aqui no item C. Tá? Então, esse caso aqui não é e esse caso aqui também não é. Beleza? Tranquilo, pessoal? Então, vamos fazer um exemplo aqui, ó. Exemplo, tá? O exemplo que eu vou dar está na página 40 da apostila. Ele quer que você esboce o gráfico dessa função aqui. Tá? Ou seja, você vai colocar os pares ordenados
no plano cartesiano. Então, de acordo com essa função, tá? Você tem aqui o domínio da função, são os valores do x. Está vendo que o domínio ele tem 4 elementos. Então, no seu gráfico tem que aparecer 4 pontos. E a lei de formação é 2x. Ou seja, você vai pegar o x e vai dobrar ele. Então, ó, o dobro de menos 1 é menos 2. Então, aqui vai ficar menos 2, né? Eu jogo 1, ele me devolve 2. Eu jogo 0, ele me devolve o próprio 0. Eu jogo 1, ele vai me devolver o 2. Eu jogo o 2, ele me devolve o 4. Aí você marca os pontinhos. Então, ó, menos 1 com menos 2. Liga ali, ó, menos 1 com o menos 2. Aí você marca o pontinho aqui. 0 com 0. É o que está aqui no meio, pessoal, tá? 0 para o x, 0 para o y. 1 com o 2. Então, liga 1, vai até o 2 ali. Marca o pontinho. E 2 com o 4. Então, o 2 me leva lá para o 4. 2 e 4. Beleza? Tá? Quem que seria o domínio dessa função? O domínio é só o menos 1, o 0, o 1 e o 2. Quem que é o contradomínio? O contradomínio é o R. E quem que é a imagem? A imagem ó, é o menos 2, o 0, o 2 e o 4. Beleza? Aqui, o exemplo 2. Quero saber, olhando para o gráfico, quem que é o domínio e quem que é a imagem. Então, o domínio da função. Projeta o gráfico no eixo X. Ó. Tá vendo que ele vai fazer uma sombra nessa parte aqui. Ó. Tá vendo? É como se fosse a largura do seu gráfico. Tá? Então, o domínio aqui, bolinha fechada no 1, bolinha fechada no 3, é o meu domínio. Ele vai ó, do 1 fechado até o 3 fechado. Tá vendo? Agora, a minha imagem. A minha imagem ó, é do ponto mais baixo até o ponto mais alto. E todo mundo tem que tocar o gráfico. Então, no caso aqui, a minha imagem, pessoal, ó, ela começa no 0, tá vendo? E vai até o 2. Então, aqui estaria a minha imagem, tá bom? A imagem da função, ela começa no 0 e vai até o 2. Fechado no 0 e fechado no 2. Beleza? E no exemplo 3, eu quero saber qual desses gráficos não representa uma função. Tá? Como é que você faz o teste para saber? Traça retas paralelas ao eixo Y. Tem que tocar e tem que tocar uma vez só. Então, nesse caso aqui, esse gráfico seria de função? Sim. Tá, ó. Você traçar retas paralelas, ele corta o gráfico e corta uma vez só. Tá? Não tem buracos no gráfico aqui. Aqui, mesma coisa. Ó. Você traçar retas paralelas, ele vai tocar o gráfico e ele toca uma vez só. Tá? Então, esse é a função também. Então, é função, é função. Letra C, mesma coisa. Tá? Ele vai tocar o gráfico, ó, uma vez só. Beleza? Ó, você pode traçar infinitas retas, tá? Ele está sempre cortando uma vez só. Letra D também. Certo? Agora, na letra E, já não, tá? Isso aqui não seria o gráfico de uma função. Porque, ó, se você passar retas paralelas, ó, qualquer reta, pessoal, tocou 2 vezes, já deixa de ser função. Então, essa aqui não é função. Beleza? Não é função. Então, a letra E. Bom, galera, abre a apostila agora na página 52. Pode fazer o exercício número 1. Enquanto vou fazendo a chamada. O pessoal me responde com um oi, tá bom? Aí no bate-papo. A Ana.
A Beatriz? Ok. O Cauã? Ok. O Felipe? Ah, tá bom, Ana. Ok, Ana. Obrigado por avisar. Cauã, o Felipe, não tá? Gabriela? O Igor? A Isabelle? Júlia? A Lara? Lara não tá? A Larissa? A Lívia Demétrio? A Lívia Marchiori? A Lorenza? O, o, o Lucas? O Luca? A Manuela? Maria Clara? Maria Clara não tá? Maria Eduarda? A Mariana? Mariana Carvalho? A Mariana Rodrigues? Ok. Matheus não está conseguindo entrar, né? Miguel Polim? Miguel Penteado? E a Pietra? Ok, galerinha. Pessoal, vocês preferem fazer direto, retornar, ou vocês querem intervalo? O que vocês preferem? Faz direto. Beleza. Então, a hora que cair, pessoal, vocês já retornam, beleza? Então, vamos lá. Exercício número 1. Ele quer que vocês botem o gráfico aí. Então, você joga os valores, né, do domínio. Então, de acordo com essa lei de formação aqui, tá? O menos 2, ele vai me levar, ó, menos 2, ele vai me levar para o zero, né? Se trocar o x por menos 2 aqui, vai dar zero. Então, menos 2 me leva para o zero. Tá? O menos 1. Então, ó, menos 1 mais 2 vai me levar para o 1. x0. O 0 me leva para o 2. Tá? O 1 vai me levar para o 3. E o 2 me leva para o 4. Beleza? Então, aí. Marca os pontinhos. Então, menos 2 e 0. Então, menos 2 para o x, 0 para o y, né? Não vai subir nem descer, então vai ficar exatamente aqui, tá? Menos 1 e 1. Então, menos 1 para o x, ele me leva até 1. Marca outro pontinho aqui. 0 para o x, ó, 0 para o x, está aqui. E 2 para o y, está aqui. 1 para o x, 3 para o y. 1 e 3, ó. Marca aqui. E aqui, ó. Então, 1 para o x, 3 para o y. 2 para o x, 4 para o y. Então, 2 e 4. Beleza? Quem que é o domínio dessa função? Então, o domínio é o menos 2, menos 1, 0, 1, 2, 0, 1 e 2, né? Tá aqui o meu domínio, tá?
Então, o domínio da função, menos 2, menos 1, 0, 1 e 2, tá? Quem que é o contradomínio da função? O contradomínio, pessoal, é o conjunto dos números reais. Então, o contradomínio da função f é os reais. E a imagem? A imagem da função são os valores do y, tá? Então, aqui, que seria o 0, 1, 2, 3 e 4. 0, 1, 2, 3 e 4. Tá bom? Beleza? No exercício 2, pessoal, tentem fazer ele. Tá? Observa que tem pontinhos aqui, ó, tá? Da sua imagem, né? Ó, a imagem ela vai do menor ponto, ó, do menos R até o C. Só que tem pontos aqui que não te leva para ninguém da imagem, né? Certo? Então, para ser imagem, tem que encostar no gráfico. Mesma coisa o domínio, tem que tocar no gráfico. Tá bom? Tentem fazer ele. E aí eu volto ele e já corrijo na próxima aula. Tá? Vão tentando fazer. Aqui, pessoal, ó, só dar uma dica, tá? Você tem que se perguntar o seguinte, ó. Se você imaginar a projeção desse gráfico no eixo X, aonde que vai fazer sombra? Vai ser o seu domínio, tá? Então, se você colocar ele aqui, ó, jogar ele para cá, tá vendo? Porque essa parte aqui, ela continua, tá? Essa reta aqui, ela continua. Então, ó, o meu domínio, ele não tem um começo, porque ele vem lá do infinito, tá? Então, ó, ele vem lá do infinito e vai até onde? Ó? Ele vai até o R. Mas aí você tem que observar se todos daqui vão ter a imagem, ou seja, se ele não vai furar a minha função, tá? Então, ó, tá vendo, ó? Ele sempre vai encostar na função, qualquer valor de x ele vai encostar na função, no gráfico, ó. Ah, Jefferson, mas se eu pegar o zero, ó, se você pegar o zero, tudo bem, ó, o A tá aberto, o B tá aberto, né? Mas, ó, o zero, tá vendo que ele te leva aqui pro pontinho C, ó, que tá fechado aqui, ó. Então, esse pontinho C, ele faz parte do seu gráfico, tá? Então, o zero, ele me leva para o C. Então, o zero faz parte do meu domínio. Tá? Ó, o A, ele te leva para o B, ó, ele encosta no gráfico. Tá? Então, qualquer ponto que você pegar, ó, ele encosta no gráfico. Então, ele te leva para alguém. Ó. Tá vendo? Aqui também, ó, daqui para cá. Tá? O C, onde está esse Rzinho aqui, tá? Ó, ele te leva para cá, para esse elemento aqui. Então, ele também faz parte do meu domínio, tá?